Você sabia naquele momento, você sabia que aquilo estava errado, sabia que alguém precisava falar, sabia que se ninguém dissesse nada, ia continuar assim, ia piorar, ia se normalizar, ia virar paisagem, e mesmo assim você ficou quieto. Não porque tinha medo de ser demitido, não porque ia acontecer alguma coisa grave, mas porque o custo de falar parecia maior do que o custo de calar, porque você fez o cálculo rápido, quase sem perceber. E a conta não fechou a favor da verdade. Então, você engoliu. E seguiu em frente, e fingiu que estava tudo bem. E talvez até tenha conseguido acreditar nisso por um tempo. Esse silêncio tem um nome. Mas antes de nomear, precisa sentir. Porque a maioria das pessoas que vive esse silêncio não reconhece ele como silêncio. Reconhece como maturidade, como bom senso, como saber a hora certa de falar, como não criar confusão à toa. Você aprendeu a chamar de sabedoria o que às vezes é só medo, e não é um medo óbvio. Não é o medo de levar um tapa, de perder o emprego amanhã, de sofrer uma consequência imediata e concreta. É um medo mais sutil, mais entranhado, mais difícil de nomear. É o medo de mudar, como as pessoas te veem, o medo de ser o chato, o inconveniente, o que cria problema onde tudo parecia tranquilo. É o medo de deixar de pertencer. E esse medo, diferente dos outros, você nunca admite em voz alta, porque admitir seria embaraçoso, seria mostrar que você, no fundo, precisa muito mais da aprovação dos outros do que gosta de acreditar. Pensa no trabalho. Tem aquela reunião onde todo mundo sabe que a decisão está errada, todo mundo vê, mas ninguém fala. Você olha ao redor e vê rostos neutros, cabeças levemente inclinadas, a postura de quem está prestando atenção sem nenhuma intenção de questionar. E você faz o mesmo, porque falar seria assumir o risco sozinho, seria se expor enquanto os outros ficam protegidos pelo silêncio coletivo, seria se tornar visível de um jeito que pode custar caro. Não hoje, talvez, mas em algum momento, numa avaliação, numa promoção, numa conversa de bastidor que você nunca vai saber que aconteceu. Então você cala, e depois da reunião, no corredor, em voz baixa, você fala tudo o que não disse lá dentro para um colega de confiança, para si mesmo, no caminho de volta para casa. Para o teto do quarto antes de dormir, você tem uma versão completa, articulada e corajosa de si mesmo, que só aparece quando não tem mais ninguém para ouvir. Na família é diferente, é mais antigo. Na família, o silêncio não foi uma escolha que você fez na vida adulta. Ele foi ensinado antes que você tivesse palavras para entender o que estava aprendendo. Você aprendeu que certas conversas não acontecem na mesa do jantar, que tem assuntos que ficam na gaveta, que quando um adulto falava com aquele tom específico, a resposta certa é abaixar a cabeça e concordar. Mesmo sem concordar, você aprendeu que manter a harmonia era mais importante do que dizer a verdade, que a paz da família tinha um preço, e o preço era você guardar partes de si mesmo em lugares onde ninguém fosse procurar. E esse aprendizado foi tão precoce, tão repetido, tão reforçado, que virou reflexo, virou instinto. Hoje você nem percebe quando está fazendo isso, cortando as arestas, suavizando os ângulos, entregando uma versão de si mesmo que é mais fácil de receber. Você se edita antes de falar, sempre, quase sem perceber. Nas redes sociais, o silêncio tem outra cara. Você vê algo que te incomoda, um comentário, uma opinião, uma afirmação que você sabe que está errada ou que te faz querer responder, e você para, digita, apaga, digita de novo, apaga de novo, ou pior, você posta e fica olhando para as notificações com uma ansiedade que não combina com o tamanho do que você disse. Uma ansiedade que mostra o quanto você estava com medo de ser mal interpretado, de gerar confusão, de receber uma enxurrada de respostas raivosas de pessoas que você nem conhece. Ou você não posta nada, você fica só observando, consumindo, deixando os outros falarem enquanto você assiste.
e vai construindo uma identidade pública que é uma versão muito mais comportada, muito mais palatável, muito mais segura do que o que você realmente pensa. Você existe nas redes como uma performance. Todo mundo existe. A questão é o quanto da performance é escolha e o quanto é medo disfarçado de estratégia. Agora a pergunta que desconforta: o que acontece com tudo que você não disse? Não desaparece, não se dissolve, fica. Vai se acumulando em algum lugar que você não tem nome para nomear, mas que você sente. Numa tensão no corpo, num cansaço que não tem explicação, numa irritação desproporcional quando algo pequeno acontece. Porque o silêncio não é neutro, ele tem peso. Cada vez que você engole algo que deveria dizer, você gasta energia. Energia para construir a versão alternativa na sua cabeça, energia para convencer a si mesmo de que foi a decisão certa, energia para continuar funcionando normalmente no ambiente onde você está, de alguma forma, traindo a si mesmo em câmera lenta, com o tempo. Esse acúmulo muda você, não de uma vez, aos poucos. Que é pior, porque a censura você ainda percebe, a moldagem você confunde com identidade. E aqui está a parte que ninguém gosta de ouvir. Não foi só o sistema que fez isso com você. Você colaborou. Não estou dizendo que você é culpado. Estou dizendo que em algum momento você aprendeu que o silêncio compensa. E você não estava errado. Em muitas situações, ele compensa mesmo. Manter o emprego importa. Preservar a relação importa. Não se expor desnecessariamente importa. O problema não é o silêncio estratégico. O problema é quando ele deixa de ser estratégia e vira padrão. Quando você não consegue mais distinguir, quando está escolhendo calar por sabedoria e quando está calando por medo, quando a voz interna que avalia cada situação já vem com o veredicto pronto. Melhor não. Quando você chega a um ponto em que a ideia de falar o que pensa gera mais ansiedade do que a ideia de continuar calado, alguma coisa se inverteu. Você não está mais se protegendo, você está se apagando. Tem uma pergunta que eu quero que você carregue. Quem você seria se não tivesse aprendido que era perigoso ser inteiro? Não estou falando de ser brutal, de dizer tudo o que passa pela cabeça sem filtro, de transformar cada conversa num campo de batalha. Isso não é autenticidade. É impulsividade com outro nome. Estou falando de alguém que, quando sabe que algo está errado, consegue dizer que algo está errado, que, quando discorda, consegue discordar sem se desculpar por discordar, que não gasta energia construindo versões aceitáveis de si mesmo para cada audiência diferente. Alguém que confia que o que pensa e sente tem valor suficiente para ser dito em voz alta, que não precisa da aprovação de todos para se sentir seguro dentro da própria pele. Essa versão de você existe. Ela só foi sendo silenciada tão gradualmente que você esqueceu como ela soou. O silêncio que você engole todo dia não é só seu. Quando você cala, as pessoas ao seu redor também ficam mais quietas, porque o silêncio é contagioso. Quando ninguém fala, todo mundo aprende que não se fala. O ambiente inteiro calibra o que é permitido a partir do que as pessoas ao redor demonstram tolerar. Você já esteve num lugar onde alguém teve a coragem de dizer o que todo mundo pensava? Você sabe aquela sensação. O ar muda. Algo se afrouxa. De repente parece que ficou permitido ser honesto. As pessoas respiram diferente. Uma voz pode fazer isso. A sua voz pode fazer isso. Não para resolver tudo. Não para mudar o mundo de uma vez. Mas para lembrar as pessoas ao seu redor que ainda é possível ser real. Que o custo de falar às vezes é menor do que parece antes de falar. Que existe algo do outro lado do silêncio que vale o desconforto de chegar até lá. Então, eu deixo com você uma pergunta. Não sobre o que você vai dizer amanhã, na próxima jantar de família, no próximo post que você vai digitar e apagar, mas sobre o que você quer que reste, porque no final, quando você olhar para trás, o que vai doer mais, as vezes em que você falou e deu errado,
Ou às vezes, em que você sabia exatamente o que precisava ser dito e ficou quieto. Você já sabe a resposta, você sempre soube. A questão é quando você vai parar de engolir.